A passagem de hoje é 2 Samuel 23, versículos 1 a 7. Vamos ler juntos. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Amém. Vou compartilhar a palavra com o título: Como lidar com os espinhos. No texto de hoje há uma história sobre espinhos e também uma história sobre como devemos lidar com esses espinhos. Todo o texto de hoje recebeu o título de As Últimas Palavras de Davi. Agora Davi está vivendo o crepúsculo da sua vida. Mas essas últimas palavras de Davi não são simplesmente palavras, como um testamento. Pelo contrário, Davi está falando como um profeta, transmitindo a palavra de Deus em nome de Deus. O Espírito do Senhor veio sobre Davi, colocou a palavra em sua boca, e essa palavra foi registrada e transmitida nesta passagem bíblica. Se resumirmos o conteúdo de forma simples, podemos dizer assim: a prosperidade de Davi, que temia a Deus, e o julgamento dos perversos, os inimigos de Davi. Esse é o conteúdo do texto de hoje, que traz o título de As Últimas Palavras de Davi. E como esses inimigos de Davi são descritos no texto? Eles são descritos como espinhos. Vamos ler juntos os versículos 6 e 7 do texto de hoje. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Amém. Os inimigos de Davi, em uma palavra, são pessoas perversas. Deus diz que eles são como espinheiros, e a Bíblia os descreve com firmeza como pessoas inúteis, destinadas a ser lançadas fora. Mas o texto de hoje não diz apenas que esses inimigos, essas pessoas como espinheiros, são assim. Ele também registra como devemos lidar com eles e como devemos tratá-los. Primeiro, o texto de hoje diz que não se pode pegá-los com a mão. E se alguém tiver de tocá-los, como deve fazer? O texto diz que precisa levar ferro e a haste de uma lança. Pessoas como espinheiros não podem ser seguradas nem tocadas com a mão. Se alguém tentar tocá-las, terá de usar ferramentas como ferro e haste de lança. Em outras palavras, não há outra opção senão lutar. As pessoas perversas, isto é, os inimigos de Davi, eram também inimigos de Deus. O texto sugere que não é possível apertar a mão deles e estabelecer uma relação amigável. Com eles, resta apenas a guerra. A Bíblia diz que, quanto a eles e quanto à forma de lidar com eles, não há outro caminho além do julgamento que os queima e os remove. Mas durante esta semana, enquanto eu preparava e meditava nesta palavra, por algum motivo meu coração continuou parado no espinheiro. Será que o espinheiro é apenas o inimigo de Davi? Apenas o inimigo de Deus? Será que é apenas uma existência sem relação comigo? Uma existência com a qual eu não posso me relacionar de modo descuidado? Uma existência que nem mesmo posso tocar com a mão? Continuei meditando nessa palavra com essas perguntas. Enquanto eu orava e meditava assim, finalmente o espinheiro começou a se aproximar de mim de outro modo. De repente, na oração da madrugada,
Deus colocou este pensamento em meu coração. Todo mundo tem pelo menos um espinho. Por isso, eu não pude deixar de confessar. Também há espinhos dentro de mim. Por isso, eu também posso ser um espinheiro. Não, eu também sou um espinheiro cheio de espinhos. Uma vida que carrega pelo menos um espinho. Portanto, eu também sou inevitavelmente um espinheiro. Uma vida que feriu outras pessoas, e mais do que isso, feriu a si mesma. Eu também sou apenas um espinheiro. Foi isso que pensei. E então comecei a meditar sobre como Deus lida com os espinheiros. Será que Deus realmente trata os espinheiros apenas com ferro e haste de lança? Será que o espinheiro deve ser apenas ignorado e queimado? Então Deus também me tratará assim? Meus pensamentos foram seguindo nessa direção. Mas, no meio dessa meditação, Deus me deu um coração completamente diferente. A Bíblia apresenta muitos espinhos, muitas vidas espinhosas. E Deus lidou com essas vidas espinhosas de maneiras muito variadas. Primeiro temos Moisés. Vamos ler juntos Atos 7, versículos 35 e 36, olhando para a tela. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Amém. Deus apareceu a Moisés quando ele tinha 80 anos, e o chamou para ser servo em sua obra. Moisés já havia fracassado e já havia experimentado uma amarga frustração. A experiência desse fracasso e dessa frustração se tornou um espinho, e ele acabou se tornando uma vida como um espinheiro, vagando pelo deserto. Mas Deus veio a esse Moisés cheio de espinhos por meio da chama no sarçal. Aquele espinheiro certamente estava queimando, mas não se consumia. Até então, talvez Moisés pensasse que precisava queimar a si mesmo e se esgotar. Ministério, zelo, ser usado por Deus. Talvez ele pensasse que tudo isso era algo que deveria carregar por si mesmo, com sua própria força e capacidade. Porém, o espinheiro que ele viu naquele dia contava uma história totalmente diferente. A missão não é algo que cumprimos queimando a nós mesmos, esgotando-nos e dependendo da nossa própria capacidade e força. O espinheiro parecia inútil, uma árvore sem valor algum. Mas quando Deus veio sobre ele, ele pôde emitir a chama de Deus sem ser consumido. Mesmo que não fosse uma madeira boa e cara como o cedro, ainda podia ser usado por Deus. Uma árvore sem valor como um espinheiro, uma árvore simplesmente descartada, se Deus a segura e a usa, pode ser usada. A primeira maneira pela qual Deus lida com os espinhos é esta: o espinheiro se torna o lugar onde deixo meus preconceitos e minhas feridas, o caminho para encontrar o verdadeiro Deus, o meio de experimentar a presença de Deus. Foi o tempo em que Deus tocou o espinheiro de uma maneira completamente diferente. O tempo em que Deus encontrou um homem chamado Moisés de uma maneira completamente diferente. E por fim, foi o tempo em que alguém que estava caído por causa do fracasso e da frustração se levantou firme e avançou para uma nova vida e uma nova missão. A chama no sarçal foi exatamente esse tempo para Moisés, um homem que estava no meio do fracasso e da frustração. A segunda história de espinho é a do apóstolo Paulo. Vamos ler juntos 2 Coríntios 12, versículos 7 a 9. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. O texto que lemos hoje é o famoso testemunho do apóstolo Paulo, uma confissão sobre o momento em que a fraqueza, isto é, a limitação, se torna motivo de glória. O grande apóstolo Paulo
confessa que havia um espinho em sua carne. E ele diz que pediu 3 vezes para que esse espinho fosse removido, mas Deus não atendeu a essa oração. Podemos pensar que se alguém pediu com tanta sinceridade 3 vezes, e ainda mais alguém como o grande apóstolo Paulo, Deus deveria atender pelo menos isso, mas Deus não fez assim. O motivo é importante. Não foi porque Deus odiava Paulo, nem porque a oração de Paulo era insuficiente. Deus tinha algo a fazer por meio daquele espinho. Era dar graça suficiente e aperfeiçoar o seu poder. Por meio do espinho que havia em Paulo, Deus queria completar o seu poder e tornar plena a graça que havia derramado. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dentro de um apóstolo, Deus revela por meio do espinho o que realmente é suficiente e o que realmente é completo. As pessoas pensam que estar sem espinhos é estar satisfeito, e dizem que só quando o espinho desaparece, alguém pode ser completo. Mas Deus diz que, quando por meio desse espinho pensamos em Deus, e por meio desse espinho não nos tornamos orgulhosos, mas humildes, então nos tornamos íntegros, então nos tornamos completos. Assim Deus estava tratando e tocando o espinho que havia dentro de um apóstolo. Uma satisfação que finalmente se completa por meio da falta. Uma plenitude que finalmente é preenchida por meio do vazio. Por meio do espinho, Deus estava levantando aquele homem como um grande apóstolo e o fazia permanecer sempre em Deus. A terceira história de espinho é a de nosso Senhor Jesus. Vamos ler juntos Marcos 15, versículo 17. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Amém. Jesus usou na cabeça uma coroa trançada de espinhos. Ele simplesmente recebeu os espinhos das pessoas, as feridas causadas pelas pessoas. Na verdade, quem era esse Senhor? Ele era exatamente aquele que, pela boca de Davi no texto de hoje, disse: não se pode pegar com a mão pessoas como espinheiros. Ele era o próprio Deus que advertiu: quem tocar em pessoas como esses espinheiros deverá levar ferro e haste de lança. Jesus, que usou a coroa de espinhos, era exatamente esse Deus. Na cabeça daquele que disse que não se podia segurar com a mão, foi colocada uma coroa feita desses espinhos. Ele disse que seria preciso ter uma haste de lança, mas, na realidade, essa haste estava nas mãos das pessoas semelhantes a espinheiros, os inimigos do outro lado. Aquele que sabia muito bem como são pessoas semelhantes a espinheiros, agora estava recebendo no próprio corpo os espinhos dessas mesmas pessoas. Com todo o seu corpo, ele abraçava aqueles espinhos e aquela lança, e curava cada um dos espinhos deles. Com o sangue de vida que fluía de cada lugar ferido, ele curava e restaurava esses espinhos. Os espinhos que o feriam, um por um. A história de uma pessoa curada assim está no texto de hoje. Essa pessoa é Davi. Na verdade, Davi também era uma pessoa cheia de espinhos. Uma pessoa comum como um espinheiro, que feria alguém e também era ferida por alguém. Mas Deus simplesmente foi ferido por ele. Simplesmente derramou sangue por ele e removeu um por um os espinhos que haviam crescido nele. E Davi, que havia sido um espinheiro, agora confessa assim. Este é o versículo 4 do texto de hoje. Vamos ler juntos. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Amém. Em que o espinheiro se tornou-se erva nova. O espinheiro que não podia sequer ser tocado, tornou-se erva nova, como um broto que nasce da terra depois da chuva. Deus fez Davi se tornar essa erva nova. Embora Davi tivesse recebido essa graça, sempre que um novo espinho surgia de repente, ele deve ter sentido novamente que ele também havia sido apenas um espinheiro cheio de espinhos. Quando pecou com a mulher de Urias, esses espinhos estavam brotando de novo. Quando matou Urias, seu servo fiel,
Ele deve ter percebido ainda mais claramente que ele mesmo era um espinheiro. Mas Deus não o deixou permanecer apenas como espinheiro. Recebendo os espinhos e sendo ferido por eles, Deus removeu um por um os espinhos do seu corpo, e fez com que ele se tornasse novamente como erva nova, brotando sob a luz de uma manhã sem nuvens, numa terra úmida e fértil depois da chuva. No versículo 5, Davi confessa exatamente esse Deus. Vamos ler juntos o versículo 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Amém. O que aparece constantemente na confissão de Davi? Aparece esta confissão: Deus estabeleceu, Deus fez e Deus realizará. É a confissão de que Deus estabeleceu uma vida como espinheiro e a transformou em uma vida como broto novo. Deus fez isso. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o domingo de Pentecostes. Neste tempo precioso e abençoado, eu os abençoo em nome do Senhor para que se lembrem da graça de Deus, que por meio de Jesus Cristo derramou o Espírito Santo e fez viver novamente a vida que havia se tornado apenas carne. A nossa vida. Assim como Ele nos fez espíritos vivos pelo Espírito Santo, creio que também transformará a nós, que somos como espinheiros, em brotos novos, em erva nova. Como lidar com os espinhos? Originalmente eram espinhos que não deviam ser pegos com a mão, espinhos que deviam ser tocados com ferro e haste de lança. Mas Deus, às vezes por meio da chama no sarçal, às vezes fazendo de um espinheiro sem valor o líder de uma nação, e às vezes por meio de um espinho no corpo, completou e aperfeiçoou um servo. Tudo isso aconteceu por causa do nosso Senhor, que não evitou os espinhos, mas os abraçou, foi ferido por eles e derramou generosamente o seu sangue. A nós, que nem podíamos ser segurados pela mão, o Senhor abraçou apertado em seu colo. Em vez de segurar a haste da lança, ele mesmo foi ferido por essa lança, e assim derreteu um por um os espinhos que cobriam o nosso corpo. Que os espinhos que brotaram em nós sejam derretidos e removidos pelo sangue de Jesus Cristo, e que recuperemos a vida, como um broto novo que nasce da terra depois da chuva. Eu os abençoo em nome do Senhor, e com essa vida, que nós também abracemos alguém, derretamos e removamos os espinhos de alguém. Que esta semana seja uma semana abençoada, em que vivamos transmitindo e compartilhando essa vida como broto novo, a vida do Espírito Santo. Eu os abençoo no santo nome do Senhor. Pensando na palavra que recebemos, vamos louvar juntos o mensageiro da cruz. Sou o menor de todos, o maior dos pecadores. Chamaste a mim, que era inútil, para que a esperança e a expectativa ardente não fossem envergonhadas, e me fizeste anunciar a cruz. Irei a qualquer lugar, se for para estar de pé pelo Senhor. Eu anunciarei essa cruz, a cruz gravada em meu corpo, o perfume do seu precioso sangue, até que encha o mundo inteiro. Se vivo, vivo para o Senhor. Se morro, morro para o Senhor. Quer viva, quer morra, sou do Senhor. O poder da cruz, a esperança da cruz, é que somente o Senhor viva em mim. Sou o menor de todos, o maior dos pecadores. Chamaste a mim, que era inútil, para que a esperança e a expectativa ardente não fossem envergonhadas, e me fizeste anunciar a cruz. Vamos orar juntos. Vamos examinar se ainda há espinhos dentro de nós, espinhos que saem pelas palavras, espinhos que ferem alguém por meio das ações, espinhos que se revelam nos pensamentos. Senhor, remove completamente os meus espinhos e faz desta semana um tempo em que eu viva removendo os espinhos de alguém. Vamos unir o coração e nos achegar em oração. Vamos orar. Senhor de amor, nós te agradecemos. Nós também éramos como espinheiros. Vivemos ferindo outras pessoas e ferindo a nós mesmos. O Senhor recebeu em silêncio tantos espinhos
esses espinhos venenosos e os abraçou. E, pelo precioso sangue que derramaste nesse abraço, derreteste os espinhos que brotavam em nós. Assim nos fizeste seres como erva nova que brota depois da chuva. Agora também queremos imitar o Senhor. Queremos viver uma vida que sabe abraçar os espinhos de alguém, uma vida que ajuda a remover os espinhos de alguém. Com nossas próprias forças, não podemos fazer isso. Enche-nos do Espírito Santo, para que vivamos cumprindo essa obra. Faze-nos viver como discípulos que se parecem com o Senhor. Obrigado. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.